Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou responder uma pergunta de alguns dos nossos alunos e que me chamou um pouquinho a atenção porque a resposta que eu vou dar me parece absolutamente óbvia. Óbvia no seguinte sentido: eu sou professor há talvez há 40 anos eu sou professor. Eu dou aula, dei aula no curso técnico, dei aula na universidade, dei aula na pós-graduação, dei aula no doutorado. Eu me dediquei esse tempo todo a treinar pessoas, nas mais diferentes áreas. No curso técnico, na área técnica, eu dei aula para alunos do curso técnico de eletrônica e eletricidade. Isso já faz muito tempo. No curso técnico de medicina tradicional chinesa, eu dava aula de prática clínica, de prática de consultório. Foram dois alunos que efetivamente me fizeram essas questões. Professor, como é que eu adquiro o hábito, a habilidade da prática radiestésica? Eu falei, caramba, me parece óbvio. Como é que você adquire uma habilidade? Praticando. Você tem que praticar essa habilidade de forma absolutamente exaustiva, até a hora que você acerta. Mas aí eu fiquei me perguntando o seguinte: o que é que impede um aluno de ascender para um nível de excelência na sua prática? E aí eu me lembrei de dois professores. Tá? O primeiro professor foi meu professor de cálculo, que ele dizia sempre o seguinte: se você não sabe, se você não tem uma habilidade, vai aprender com quem sabe. Tá? Se você não tem uma habilidade, vai aprender com quem sabe. Se você não tem um conhecimento, gruda do lado de quem conhece. Isso é o fator fundamental. Segunda coisa, essa pessoa precisa ter a habilidade de te ensinar. O fato dela conhecer não necessariamente significa que ela sabe ensinar. Bom, me parece óbvio. Te parece óbvio isso também? A mim também. Isso não tem absolutamente nada. Por que tem pessoas que não conseguem aprender, muito embora ela esteja ao lado de um bom professor? Por uma única e exclusiva questão. O professor só se comunica com um canal de comunicação. Ele só tem um canal de comunicação. E muitas vezes esse canal de comunicação não consegue chegar aos ouvidos e aos olhos do aluno. Ele não consegue prestar atenção, ele não consegue sentir aquilo que o professor tem para ensinar para ele. Então, o professor, o instrutor, que conhece, que sabe disso, porque é um instrutor, é realmente um professor, ele consegue oferecer ao seu aluno a possibilidade de um bom aprendizado. Ou seja, levar o aluno para o próximo nível. Tudo bem. Eu tive um professor de inglês, que eu tenho por ele muito carinho, até hoje, né? Um carinho muito grande. E eu tinha uma dificuldade com a palavra country, que equivocadamente as pessoas dizem country, música country, alguma coisa nesse sentido. A pronúncia correta dessa palavra é country. E eu tinha dificuldade em dizer esta palavra. E eu falava errado. Meio que country, meio que no country. Tá? E ele ficava do meu lado e olhava para mim. Primeiro ele olhava para mim e falava: olha para minha boca, Flávio, olha para minha boca, como eu digo, country. E eu tentava imitá-lo. E o meu cérebro travado, porque eu já tinha um erro no meu cérebro. E ele ficava depois do meu lado, balbuciando a palavra country. Até que eu cheguei e falei. E ele nunca disse para mim, ou chegou para mim e disse: olha, o jeito errado é country, mas o jeito certo é country. Ele nunca disse isso para mim. Ele nunca enfatizou as coisas erradas. E esse professor dizia uma coisa: só existe um jeito de fazer as coisas, é o jeito certo. Ele meio gringão assim: só existe um jeito de fazer as coisas, é fazer do jeito certo. Existem milhares de maneiras, infinitas maneiras de fazer errado.
mas só existe um jeito de fazer certo. Então foca naquilo que é certo. Aquilo que eventualmente está errado, não chama a atenção disso. Pelo menos na hora do aprendizado. Enquanto o aluno não adquirir uma habilidade, até ele chegar para uma não enfatiza o erro, mas sim privilegie, contemple, premie, né, enalteça as etapas aonde ele vai acertando. E eu baseado nesse princípio, eu comecei a usar esse recurso nas aulas. E eu tenho, como eu dou aula online, aconteceu um negócio super interessante, porque nas aulas online, que eu ensino uma habilidade, ou várias habilidades para o aluno, eu só mostro o jeito certo de fazer. E como ele faz para rever isso? É só voltar o filme. Ele volta o filme e vê o jeito certo. Se ele tiver por alguma razão não tendo resultado, e eu digo isso para ele, se por um acaso você não está tendo resultado, que você está fazendo diferente do que eu estou fazendo. Então, me imite. Faça igual eu faço. Eu já passei por todas as fases dos erros. E agora eu estou mostrando para você só o jeito certo de fazer. Então concentra a tua atenção no jeito certo de fazer. Tá, e se eu fizer errado? Não, fazer errado todo mundo faz. Existem milhares de maneiras de fazer errado. Se você não fizer do jeito certo, você não vai obter resultado. Então, volta um pouquinho o filme e faça do jeito certo. Não conseguiu ainda? Volta um pouquinho e faça do jeito certo. Até você fazer do jeito certo. E aí depois você não existe a possibilidade de fazer do outro jeito, né? Só existe um jeito de fazer, que é o jeito certo de fazer, tá? Você aprende de uma determinada maneira, e sobretudo se você tem um bom instrutor, que ele está do teu lado dizendo exatamente o que você tem que fazer, e permitindo que você caminhe junto com ele em todas as etapas. E depois ele vai ficar olhando para você e vai ficar monitorando. Ele não vai dizer para você, olha, existe a possibilidade de ser errado aqui, existe a possibilidade de ser errado acolá. Esse tipo de fala, ela não tem um sentido pedagógico, ela não contribui com absolutamente nada. Se você vai apresentar uma habilidade mecânica para uma determinada pessoa, sei lá, tocar, dançar, fazer pirueta, alguma coisa, essa habilidade mecânica, quem está aprendendo está vendo o que você está fazendo. E eventualmente te passando uma instrução verbal. E vendo o que você está fazendo. E aí você mostra para a pessoa exatamente como tem que ser aquele movimento. E a partir dali ela vai repetir esse movimento. Se por alguma razão o instrutor percebeu que você fez um movimento errado, ele vai se aproximar de você e falar, vem comigo, me imite. Faça como eu fiz, faça como eu faço agora. Vamos lá, de novo. No trabalho online é muito simples. Volta a fita. Se você não está fazendo, volta a fita. Volta a fita. Eu não vou dizer para você, olha, o fio do pêndulo está com... Olha, não pega o fio do pêndulo comprido, não pega o fio do pêndulo curto, não faz isso aqui. Cuidado com o giro. Não, é assim que faz. É deste jeito. É desta maneira. Não tem a outra maneira de fazer. Só existe um jeito, o jeito certo. Quando eu estava fazendo essa consideração, eu me lembrei de duas outras situações. Eu durante muitos anos fui praticante de artes marciais. Por uma lesão, um acidente que aconteceu comigo, eu tive que deixar de praticar artes marciais. E tinha um professor. Esse professor, e eu tenho por ele um carinho muito especial. Quem conhece o professor Padua, é o Padua Sensei, ele é um professor de Aikido e todos os dias ele nos ensinava, foi conosco até um nível top de aprendizado de artes marciais em todas as aulas. Absolutamente todas as aulas. Ele fazia sempre, absolutamente sempre o mesmo exercício. Até hoje nós vamos aprender tal coisa. E ficava. E insistia. E deixava claro. Quando um dos alunos, eu era um deles, ou tinha outro, que eventualmente ele vinha e ficava do lado. Classe cheia, ficava do lado. Vamos lá,
Vamos junto. Vamos junto. Vamos. Isso, beleza. Agora fixa esse movimento. É assim que faz. Até aqui tá certo. Beleza. Se por alguma razão eu fazia um movimento errado, ou tinha um movimento que não condizia com a prática, com a excelência da prática, um minutinho só, Flávio, volta de novo. Vai. Isso. Ok, perfeito, legal. Tá? Em nenhum momento ele disse para mim onde eu tinha errado. Ele só estava dizendo para mim até a etapa que eu tinha acertado. E isso para mim foi definitivo quando eu fui dar aula para os meus alunos. Nesse período eu dava aula eu estava dando clínica de consultório no curso técnico de acupuntura. E eu tinha que ficar com os alunos na clínica, eles estavam atendendo, era a parte de estágio dessa rapaziada toda. E alguns deles tinham que inserir agulha, tinham que se aproximar aqueles bastões com fogo, a prática de moxa, bustão, quem conhece a acupuntura sabe. Então você tem uma distância ótima onde você aproxima o bastão. Se você muito perto, você pode produzir um acidente, pode queimar. Se estiver muito distante, ele não produz a ação terapêutica que é a transferência de calor. Então existe uma distância. Então você chegava perto do aluno, fala, posso corrigir você um pouquinho daqui? Eu nunca dizia para ele, está muito longe ou está muito perto. Nunca! Depois que eu ouvi esse negócio, diga só o certo para o teu aluno. Ele vai se sentir muito mais seguro. Tá? É aqui, ó. Coloca nessa posição aqui, ó. Perceba como é que está acontecendo. Deixa o paciente fazer o monitoramento. Como é que está agora? Beleza? Registra essa informação. É assim que você vai fazer. E repete isso exaustivamente. Imagine inserção de agulha nos espaços intervertebrais. Eu não posso ficar... não existe a possibilidade de erro ali. Eu só posso acertar. Um erro pode produzir um acidente, e pode produzir um acidente que pode levar o indivíduo a ficar aleijado para o resto da vida. Então você tem que fazer do jeito certo. Como é que é o jeito certo? Olha, eu vou te mostrar como é que é o jeito certo. Assim, esse é o movimento, esse é o espaço onde nós temos que trabalhar. Vamos lá. Vai. Concentra a tua atenção naquilo que você vai fazer. Primeiro nós vamos fazer num pedacinho de bucha. Às vezes a gente pegava papel higiênico, rolinho de papel higiênico, fazia a marquinha na agulha. Faz aqui, faz aqui. Se eu percebia que o aluno tinha cometido um erro, eu de novo, olha aqui, aquela marquinha com canetinha, aquela canetinha de CD na altura da agulha. Olha o que você tem que fazer. Agora, com os olhos fechados, para verificar se você consegue introduzir sem olhar. Vamos indo, até que chegava na excelência. Quando eu ia para a maca, só existia um jeito de fazer, o jeito certo. Todas as possibilidades de erro não existiam mais. Beleza? Então essa história que eu estou contando para você é para que você, quando for ensinar uma prática a alguém, quando for transferir um conhecimento para alguém, sobretudo uma habilidade, enfatize a parte correta. Se você está tentando ensinar alguma coisa e ao mesmo tempo você já está dizendo que existe múltiplas possibilidades de erro, e essas múltiplas possibilidades de erro você as mistura com algumas possibilidades de fazer certo, geralmente isso vai dar uma confusão dependendo do tipo de canal de comunicação. Para finalizar, em agosto, setembro do ano passado, eu tive em Joinville. Fui lá dar uma consultoria numa empresa e essa empresa presta serviços para o Balé Bolshoi. E eu, caramba, puxa vida, eu sempre tive um fascínio pela dança e tal, e acabei indo lá na sede onde eu estava tendo aula. Essa foi a outra surpresa que eu comecei a resgatar essa informação esses dias agora por conta dessa questão do acerto, de aprender. Aprenda acertando, não aprenda errando. Aprenda acertando. E aí, uma das professoras lá do balé, uma senhora com um grau de austeridade muito grande, e ela dizia exatamente coisa mais ou menos como isso.
Aprenda com o acerto. Aprenda com o acerto. Acerta. Tem que acertar. Tem que acertar. E eu não vi, agora que eu estou me remetendo à instrução de uma professora da escola mais renomada do mundo. Não existe nada parecido com aquilo em escola de dança, né, de balé. E ela sempre dizia, aprenda com o acerto. Aprenda com o acerto. Acerta, acerta. Você vai ter que acertar. Não, para. Ela não dizia tá errado. Ela dizia faça novamente. Faça novamente. Aprenda acertando. Aprenda acertando. Aprenda acertando. O erro sempre vai nos remeter a uma possibilidade de atrasar o nosso caminho. Se eu não tenho essa referência, a minha única referência são as possibilidades de acertar e não de errar. As minhas únicas possibilidades são as de acerto. Então você que está na fase de treinamento, eu recomendo a você, se você não estiver obtendo resultado, duas coisas estão acontecendo. O teu professor está enfatizando os erros, ou você não está fazendo a lição de casa, não está voltando o filme e fazendo certo novamente. Deixo você um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.